Aleluia. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Ivaí, Pai do Senhor, toda a igreja de Perus que está conectada aqui e a todos os internautas, muito bom estar com vocês. Amém, pastor. Que honra ter receber o senhor aqui nessa programação, o senhor trazendo-nos uma palavra, né? Eu e minha esposa, minha filha aqui, nós ora a Deus e pede pregadores, e Deus anuncia, o céu anuncia os pregadores, né? Amém. E o nome do Senhor foi cogitado no céu para nós aqui. Amém. Amém? O senhor é um homem de peleja, um homem de guerra. Tá bom, pastor? Amém. Seja bem-vindo, Graças a fica à Deus. vontade. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado. Queridos, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus e dizer da minha alegria de estar aqui. E para ganharmos tempo e partirmos daqui a pouco para o clamor, para a oração, porque é isto também que nos importa, estar orando, usando as nossas vidas na intercessão, porque nunca se teve um tempo em que necessitamos tanto de intercessores, de guerreiros e guerreiras de oração. E a AD Perus está fazendo a sua parte, o seu papel de intercessão, utilizando-se dos recursos do tempo presente, desta tecnologia tão avançada à nossa disposição, para alcançar sua vida, sua família, seu coração. Então, neste momento, a palavra de Deus será ministrada, e desde ontem, uma palavra tem vindo ao meu coração, que a priori eu peço que você tenha a sua mente, o seu espírito muito conectado com essa palavra, porque não temos dúvidas que nesses dias precisamos estar anunciando não só aquilo que é a vontade de Deus, mas que também está conectado, está ligado a este tempo tão difícil que nós estamos passando, onde milhares de pessoas buscam todos os dias por respostas, por compreensão, por conforto em meio a toda essa turbulência. E eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Pegue a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 5, e nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6. Leiamos esses 2 versículos para dar base à nossa reflexão, que, no entanto, vai permear todo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 8. Mas agora nós vamos ler, como está aí na descrição do vídeo, 2 Coríntios 5 e 6, que diz assim: Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Amém? Uma das coisas que nós vamos perceber quando lemos a Bíblia e nos atemos a conhecer a história de vida do grande apóstolo dos gentios, o apóstolo São Paulo, é que Paulo, por várias vezes, e de fato foram inúmeras vezes, ele teve que enfrentar o que nós chamamos de riscos de morte. Paulo foi um homem que encarou a morte por várias vezes. Por diversas vezes ele esteve frente a frente. Se você ler as cartas, o livro de Atos, ele mesmo, à igreja de Corinto, disse que muitas vezes em perigos nos naufrágios, em perseguições, em aflições, correu riscos de vida. Uma das passagens que fica bem claro sobre a forma como Paulo se colocava diante desses riscos está em Atos capítulo 21, versículo 13, quando ele está se despedindo dos presbíteros da igreja em Éfeso. Então um profeta se levanta ali dizendo, utilizando-se de um cinto, prende as mãos e os pés de Paulo, e aquele profeta diz o seguinte: assim farão ao dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Quando os irmãos que estavam naquela reunião observaram que Paulo agora corria mais uma vez risco de morte, a Bíblia diz que eles começaram a chorar, começaram a se desesperar, porque não queriam que aquele homem, que há tantos tinha edificado, muitas vidas alcançadas, fosse agora exterminado por perseguição das autoridades que perseguiam o evangelho naquela época. Mas quando eles choravam, diz a Bíblia que Paulo, em Atos 21, 13, diz para ele: o que vocês fazem chorando? Por que vocês constrangem-me, magoam-me o coração?
quero dizer para vocês que eu estou pronto não só a sofrer, mas como também a morrer pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece-nos que Paulo encarava com naturalidade ou com muita ousadia o tema morte. Paulo parecia ficar muito tranquilo quando sabia de ameaças e de riscos para a sua vida. No entanto, aquilo que nós chamamos de tranquilidade, na verdade, é a revelação da importância, anote, guarde isso no seu coração, é a revelação da importância do conhecimento da palavra de Deus. De conhecermos a forma que Deus preparou para que a vida fosse vivida, principalmente quando conectamos a vida baseada no Evangelho. O Evangelho que nos traz o conhecimento da salvação. O Evangelho que nos traz o conhecimento de quem é Deus e de qual é o seu plano para os homens. E antes de entrar propriamente no texto, permita-me explicar-lhe o porquê fiz a introdução falando dos muitos riscos que Paulo corria com relação à morte. Nos últimos dias, é a frase ou a expressão que mais temos ouvido. As três expressões em maior evidência nesse tempo são pandemia, Covid-19 e mortes. Eu não sei você, mas parece que quando nós abrimos as nossas páginas, as nossas redes sociais, e de repente nos deparamos com uma imagem escrito luto, tendo ali a data de nascimento e a data da morte da referida pessoa, logo vem na nossa mente a seguinte frase: mais uma pessoa. Mostrando assim que, de fato, nós estamos vivendo um tempo de uma multiplicidade de milhares e milhares de mortos. Só no Brasil já chegam a 300 mil, salvo engano, das informações que nós temos. Vemos que o mundo inteiro está passando por este momento de perdas, que automaticamente gera dor por meio do luto, e muitas pessoas estão angustiadas, desesperadas, umas por causa de já estarem sofrendo as consequências da morte, e outras com medo de que a morte também bata a porta dos seus lares ou dos seus familiares. No entanto, eu preciso me entregar nas mãos de Deus para, em rápidos minutos, lhe entregar uma palavra importantíssima sobre como lidar, como encarar, como ficar de frente com este inimigo tão cruel, que arranca dores, que tira lágrimas, que nos faz baixar a cabeça, que nos faz chorar copiosamente. Será que a Bíblia nos ensinaria a encarar a morte? Será que a Bíblia nos instruiria como fazer diante deste inimigo tenebroso chamado de morte? Obviamente que sim. A Bíblia é um livro que, para fazer você entender da vida, também aplicará nesse mesmo contexto o entendimento sobre a morte. E nesta passagem de 2 aos Coríntios, capítulo 5, Paulo vai falar da morte de uma forma tão sobrenatural, tão extraordinária, que nos deixa boquiabertos, recobra a nossa esperança e nos faz saber que, de fato, nós podemos, ainda assim, ter garantias, mesmo quando encaramos a morte. Se não, vejamos. Primeiro, Paulo vai ter o cuidado de apresentar uma definição diferenciada do que é morte. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele diz: e sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos de homens, eterno nos céus. Glória ao nome de Jesus. Veja bem, Paulo vai chamar o corpo físico, a vida terrena, de casa terrestre, de tabernáculo, uma espécie de tenda. E antes de aprofundar isso aqui, permita-me dizer que Paulo sabia definir biblicamente, espiritualmente, profundamente, para consolar os irmãos, a palavra ou a ação da morte.
Basta você lembrar de alguns textos bíblicos, textos como 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ali, Paulo se refere à sua morte, mas se recusa a chamar de morte, chama, no entanto, por dois termos: sacrifício, libação e também partida. Paulo olhava a morte como um sacrifício oferecido a Deus, corroborando o que disse ao salmista, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabendo que quando nós, cristãos, arrependidos, que confessamos a Jesus, entregamos aqui o nosso corpo mortal diante da morte, estamos oferecendo um sacrifício que pode até ser não recebido pelos homens, mas que é recebido como cheiro agradável e suave perante Deus, que nos recebe assim como recebeu a Estevão quando sentiu a morte se aproximando, ao ser apredejado pelos seus algozes. Diz a Bíblia que Pedro olha para os céus, que Estevão olha para os céus e vê Jesus em pé à destra do Pai, pronto para receber o seu servo que estava morrendo por amor ao Evangelho. Mas uma outra forma que Paulo define a morte está em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 21. Quando Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo, mas se eu tiver que encarar a morte, vejo isso como um estado lucrativo. Ou seja, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho, é conquista. Enquanto aqui vemos perdas, o céu define a morte como um ganho, como uma ação lucrativa para os céus. É o céu sendo povoado por mais um salvo. É o céu recebendo mais alguém que acreditou no sangue do Cordeiro e lavou as suas vestes. Então, se você perdeu um parente, um familiar arrependido e que cria no Senhor como Salvador, não se preocupe, os céus está em lucro, ainda que nós estejamos em luto. Paulo também disse aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13: por que vocês são tão ignorantes com respeito aos que dormem? Opa, Paulo vai chamar a morte de descanso, porque para ele, e isso de acordo com a revelação bíblica, quem morre está dormindo, descansando. Ação que é confirmada por Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que diz: bem-aventurados mortos que desde agora dormem no Senhor, porque descansam de suas fadigas e as suas obras o acompanham. Paulo se recusa a olhar para a morte e chamá-la de um fim, de um extermínio, de apenas uma dor incalculável, mas chama de sacrifício, de oferta, chama de lucro e chama também de um repouso temporário, porque daqui a pouco a trombeta soará, mas isso é assunto para outro momento. E por fim, Paulo vai definir a morte como partida, o que corrobora o que está aqui em 2 Coríntios capítulo 5, porque ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida. E o termo partida aqui é como alguém que desarma uma tenda, enrola ela e agora está dizendo: eu estou subindo, eu estou partindo, eu estou indo. E agora aqui nessa carta ele vai dizer: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo for destruída, se desfizer, pode ser pelo corona, pelo acidente, pode ser por qualquer outra ação, quando este corpo aqui se desfizer e o espírito tiver que se ausentar dele, e o espírito não tiver mais como ficar neste corpo por causa da sua fragilidade, nos espera nos céus um edifício, um tabernáculo superior. Isto é uma garantia divina para aqueles que passaram desta vida para outro. Agora, quando nós chegamos ao versículo 2, Paulo diz assim, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Pastor Ivaí e demais servos de Deus, isso aqui me impacta. Por quê? Porque Paulo está dizendo, olha, a partir do momento que eu defino, que eu compreendo a morte na visão de reino, na visão de evangelho, e começo a me lembrar o que está preparado para mim,
o que está reservado para os salvos, então um gemido começa a ser extraído de dentro de mim. E este gemido não é um gemido de dor, mas o gemido que me remete ao desejo de ser revestido da minha habitação celestial. O que é que Paulo está dizendo? Quando eu penso no Evangelho, quando eu começo a meditar nas promessas bíblicas, quando eu começo a compreender o reino em que eu faço parte e aquilo que está proposto a mim, ao invés de eu gemer por dores, agora eu vou gemer por um desejo intenso de estar com Ele, de ser revestido. Que presença de Deus manifestada nesta live, nesta campanha. Aí Paulo vai dizer a mesma coisa, só que em outras palavras, ainda em Filipenses capítulo de número 1, versículo 22, que ele diz assim: de um e outro lado eu estou em aperto, mas quero dizer-lhes que eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. Oh, Paulo também diz, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E aí, quando acontecer essas coisas, se cumprirá a palavra que está escrita, e o que está escrito é fiel: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte que hoje causa dores, que hoje causa tristeza? Aonde está a tua vitória? Você não tens mais vitória, porque Cristo derrotou a morte, rompendo os grilhões dela, ressuscitando ao terceiro dia, o que você sabe muito bem. E esse Cristo ressurreto está vivo e tocando em você através desta campanha de 21 dias de Daniel, através desta live. Paulo diz: quando eu penso nas maravilhas que a palavra promete, na fidelidade das Escrituras, então eu começo a gemer, mas um gemido de aspiração, de desejo, de anseio, de anelo, um gemido semelhante ao que diz o hino da harpa: sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de Aquém. Lá está, Nehai, comando e errácia, o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Então, meu querido, minha querida, que está enfrentando as dores que a morte está espalhando esses dias, sorria da cara da morte se você tem Cristo. Sorria desta onda de tanta gente que partiu e que nos deixou saudade. No entanto, se a morte pensa que vai nos oprimir, não nos oprime, porque se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, a promessa é fiel. Temos um edifício, seremos revestidos de uma nova habitação celestial. Você pode adorar a Deus aí na sua casa. Versículo 3. Paulo agora vai confrontar-nos dizendo que essa casa celestial, que esse tabernáculo, que esse edifício só é proposto se nós formos encontrados vestidos e não nus. Obviamente que Paulo não está falando da nudez literal, mas está falando da nudez espiritual. Tem muita gente vestida fisicamente, mas nu espiritualmente. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, se referindo à igreja de Laodiceia: quando gritava e batia no peito, nós somos ricos, estamos abastados, de nada temos falta, olha só a nossa estrutura. Mas o Cristo que sonda e conhece disse a Laodiceia: não sabes tu que és pobre, cego, miserável e nu? Aconselho-te que compres de mim colírio para ungir os teus olhos e vestes para te vestires. Preserve a sua salvação, preserve a sua vestimenta espiritual.
Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Guarda as tuas vestimentas espirituais que foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Não é tempo para outra coisa, se não está preparado para prestar contas com a eternidade e com os céus. Versículo de número 4. Paulo vai falar mais uma vez sobre gemidos, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, lembre-se que a palavra tabernáculo refere-se ao corpo, uma espécie de tenda onde o Espírito habita até o tempo que tem que sair de lá. Enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, carregados, porque queremos ser despidos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Meu Deus do céu. Como gostam os nossos amigos pregadores empolgados e alegres do tempo presente, isto aqui é muito forte. E de fato é forte, é impactante. O que Paulo está dizendo para nós no versículo 4? Agora ele está se referindo a crentes de convicção. Não crentes superficiais. Não crente de uma fé que funciona quando tudo está bem, mas que titubeia quando as coisas vão mal. Não crentes que só acreditam no palpável, naquilo que lhes agrada, mas crentes que mesmo em meio às circunstâncias diversas, sabem da fé que professam. Sabem quem tem crido. E Paulo diz, olha, nós que temos fé convicta, enquanto estamos neste corpo, estamos gemendo diante das angústias, diante do peso que nos cerca. Oh, meus irmãos, sejamos francos e sinceros. Diga para mim se está fácil. Diga para mim se não tem hora de guerra na mente, batalha. Sabe, nós não nos consideramos melhor do que nenhum crente. Mas quando começou essa pandemia, eu ensinei uma coisa para a igreja onde congrego e tenho o privilégio de dirigir. Eu disse, nenhum de nós tínhamos experiência com pandemia. No entanto, quem não tinha experiência, tinha estrutura. E, infelizmente, nem todos tinham estrutura. E quem foi pego sem estrutura, e estrutura essa da qual muitas vezes foram advertidos, agora estão tendo a experiência como algo que nos abateu. Sabe o que nos manteve de pé? Sabe o que nos faz estar aqui firme nas lives, tentando alcançar alguns? É o fato de que o Deus do céu, que conhece a nossa estrutura, preparou ela para que enfrentássemos tudo isso. Pense numa pandemia que foi um raio-x, que foi cirúrgica. Por quê? Porque nessa pandemia, eu vou falar por mim, quem achávamos que era, não era. Quem acreditávamos que não era, está aí firme. Quem achávamos que era crente, estava ali. Mas quem achávamos que não era, está aí, surpreendendo a gente. Porque agora os verdadeiros estão se manifestando. A fé verdadeira está sendo colocada em evidência. Escute, porque Deus está falando conosco, não é só contigo. Não percamos as nossas convicções. Não percamos a proposta bíblica de acreditarmos no que está escrito. Vamos parar de dar ouvidos a mensagens polidas, carinhosas. Vamos deixar de dar ouvidos a coisas que só vêm para tentar nos fazer estar abraçados às confissões positivas e vamos às realidades da Bíblia. De um pai que corrige os filhos que ama. De um pai que disse, no mundo tereis aflições. De um pai que também disse pelo mesmo Paulo em Romanos 8:18, vocês terão aflições, mas tenham por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não remova isso do seu espírito. Não perca a fé nessas coisas. Não tire isso da sua mente. Esse é o evangelho que prega. O evangelho que prego não visa trazer popularidade em minha imagem. Eu não quero saber se você vai gostar da minha forma de pregar ou não. Eu quero saber se Deus vai inserir na sua alma palavras de vida, palavras de edificação, que Ele te alicerce na rocha. Possa ser que nunca mais você me ouça, mas que se ouça agora. Ouça Deus falar através da minha boca. Não perca as suas convicções, porque
porque você não precisa de fake news para acreditar no futuro. Você só precisa da palavra viva que te garante o que é real e que é verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Estamos oprimidos. E por que estamos oprimidos? Porque nós não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Você lembra qual foi a vida que Cristo te deu? Como a gente precisa voltar a compreender o que é viver. Jesus disse: eu vim dar vida para vocês. Mas a vida que eu vim dar para vocês não é qualquer. Ela é vida abundante. A nossa vida, irmão, é eterna, significa dizer a mesma vida de Deus. Desfrutamos da mesma vida divina, ou seja, podemos provar isso e nós vamos ver daqui a pouco nos versículos que se seguem. Versículo 5, onde eu li, e preste muita atenção nisso aqui. Precisamos ser francos, fiéis, sinceros, verdadeiros, pé no chão. E com isso aqui, no entanto, ainda mais. A morte não é algo que pega apenas uns e outros, não. Todos os homens, após a queda do primeiro Adão, eles estão agora sentenciados a passar pela morte, a menos que Cristo venha antes e arrebate mortos e vivos. Os mortos ressuscitarão, serão transformados, e os vivos também para o encontro do Senhor nos ares. No entanto, como nos diz Romanos capítulo 5, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por isso a morte passou para todos, por isso todos pecaram. Então a morte é uma sentença determinada a todos os homens. O ciclo da vida se encerra na terra e permanece na eternidade. Então quem nos preparou para isso foi Deus. Agora preste atenção, porque o preparar de Paulo aqui não significa dizer que é um preparar de sentença para uma eternidade distante do Senhor. O preparar aqui é um preparar de esperança. Deus nos preparou para encarar a morte de uma forma diferente. Eu sou nordestino. Permita-me um testemunho rápido até para te fazer glorificar a Deus. Ao chegar em São Paulo, eu vi a diferença de como os corpos são velados e sepultados. Alguém que morreu é velado e sepultado. É diferente no Nordeste. No Nordeste, os corpos ainda são velados nas casas e depois conduzidos ao cemitério. Aqui não. Já vai direto para o cemitério, faz-se o velório e depois sepulta-se o corpo, e não a pessoa, apenas o corpo. E quando a gente vai ao velório de um descrente, de alguém que morreu sem esperança, sem fé, você vai ver que encontra na porta da casa muita gente bebendo, jogando baralho, dominó, outros tipos de jogos. Eles estão ali tentando velar como uma última homenagem àquele amigo, àquela amiga. Você entra na casa, encontra lá o corpo e duas velas, uma do lado da outra, e uma pessoa chorando ou várias pessoas. As velas acesas é para trazer uma espécie de luz para o defunto. No entanto, não deram luz para ele quando estava vivo, querem dar agora depois de morto, e não adianta mais, porque depois da morte segue-se o juízo. E assim é o velório de alguém que morre sem esperança, com a esperança mentirosa de um purgatório. Mas quando você vai à casa de um velório que tem um crente, um salvo, quem crê em Deus, um cristão convicto, logo que você chega na frente da casa, você não encontra ninguém jogando nem bebendo, mas encontra um exército, geralmente vestido de roupas brancas, um exército chamado Círculo de Oração, que está ali para fazer algo interessante. Enquanto no velório do descrente só há choro, no velório do salvo há cânticos, há louvores. Você vai entrar na casa e possivelmente poderá ouvir o seguinte: irei eu pra linda cidade. Cante aí. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor.
estarão cantando, porque até na morte temos esperança. Você entrará na casa, verá de fato o corpo do irmão, mas não vai ver velas. Por quê? Porque quem morreu, morreu com aquele que é a luz do mundo, e quem o segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E você vai ver alguém chorando sim pela perda, pela saudade. Mas o mesmo que chora lhe dirá: agora resta-nos esperar pelo reencontro. O reencontro. E para que você saiba que eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa. Alguns anos atrás, fatalmente, eu perdi uma filha de 6 anos num acidente automobilístico, acidente de carro, o carro capotou 7 vezes, minha única filha de 6 anos. Mas estou aqui com fé, convicto, que quando eu deixar esse tabernáculo terrestre, me encontrarei na eternidade com ela, porque ela já está guardada. Agora cabe a mim continuar aqui em meio às aflições, gemendo por ser revestido da minha habitação celestial, que isso possa impregnar em seu coração. Vamos caminhar para o final. Versículo 6. Por isto, versículo 5 ainda. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito. Quiséramos ter tempo para falar um pouco mais disso aqui. Você sabe o que é penhor? É parte de um pagamento com a garantia de que você receberá o que ainda resta. O penhor trazia uma garantia de que o total seria recebido. Nós já temos como desfrutar da vida eterna aqui. Já temos como desfrutar das glórias do céu. É por isso que nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: por isso não desanimamos, pois ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas nas que se não veem, porque as coisas que se não veem são eternas. Eu nunca vi Jesus pessoalmente, eu nunca vi o céu pelo lado de dentro, eu nunca vi os anjos, eu nunca tive a João que o pastor, a visão que João teve, o pastor Ivaí leu, mas pelos olhos da fé, eu creio naquilo que é invisível, mas real, porque está escrito pela palavra, e eu já sinto pelo penhor do Espírito que habita em mim, que esse Espírito te batize agora, que esse Espírito te encha agora, que esse Espírito te renove agora, que esse Espírito te cure agora, que esse Espírito te tire da UTI agora, que esse Espírito restaure os teus pulmões agora, porque Ele é o Espírito de vida. Vamos ao versículo de número 6 e 7 para finalizarmos. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Vamos sintetizar isso aqui para a gente aplicar e orar junto com os irmãos, principalmente aqueles que vão se reconciliar e os que vão entregar a vida para Jesus? Olha só o que Paulo está dizendo. Estamos sempre de bom ânimo. Vem cá. Será que isso é real? Será que é possível encontrar um crente o tempo todo de bom ânimo? Sim, é possível. Dependendo do relacionamento dele com Deus, dependendo da vida dele devocional. E por falar em devocional, deixa eu dizer uma coisa para você. Não defina a sua vida achando que você só ora se orar 1, 2 ou 3 horas. Se fizer isso, parabéns, continue. Para Deus, mais importante do que quantas horas você ora, é você não deixar de orar. Comece com 5 minutos. Comece com 3. Comece apenas lendo um versículo. Vá devagar, mas vá fazendo as suas práticas devocionais, porque daqui a pouco você estará tão envolvido com Deus, e isso é profecia e de olhos abertos, tão envolvida, que as horas vão se passando e você nem perceberá que estará há muito tempo na presença de Deus, porque vai gerar prazer. Só que Paulo está dizendo, sabe qual é o nosso ânimo? É que nós lembramos do seguinte, que enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes sim do Senhor. Em que sentido ausentes? Não temos a presença dele? Temos. Mas ausentes de contemplá-lo, de ter a sua face diante de nós. E há um detalhe, isso é uma promessa. 1 João capítulo 3 diz, versículo 3, que nós o veremos como ele é. Veremos face a face o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós o veremos.
Mas enquanto não vemos, andemos por fé e não por vista. E andar por fé é fazer o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando todas essas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Por que erguer os vossos olhos? E que olhos erguer? Não os olhos naturais, porque ao erguer apenas veremos o céu azul ou o céu nublado, mas erguer os olhos espirituais e contemplar o que está preparado para nós e que já está bem perto. Porque diz Hebreus capítulo 10, versículo 35, porque ainda um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que perseveram para a conservação da nossa alma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que o teu coração receba essa palavra e você passe a enxergar a morte com outros olhos, principalmente baseando na palavra de Deus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar, ou precisa de algo especial, um pedido de oração, escreva aí agora. Eu quero deixar a vontade e a liberdade do pastor Ivaí, já agradecendo a honra de estar aqui com os amados irmãos. Pastor Marcos Douglas, maravilha, pastor. Boa esta palavra, que Deus continue usando o Senhor. Glória a Deus. Nesse momento de que nós estamos vivendo, amém? Já não se fala mais de uma mensagem dessa. Já não se fala mais do céu, já não se fala da partida, do regozijo de morrer em Cristo. Né? Infelizmente. Deus abençoe o senhor, pastor. Amém, querido. Amém. Eu quero agradecer. O senhor e a sua família. Amém. Eu quero agradecer de coração. Pastor. Amém. Amém. Você vai voltar, tá bom, pastor? Amém. Obrigado. Um abraço para sua esposa e para sua família. Um abraço para o pastor presidente desta igreja. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês continuem firmes. Esse é o momento de continuar firme e constante. Um beijo no coração. Muito obrigado por essa oportunidade. Glória a Deus. Amém.